Olá, queridos catequizandos, estamos aqui hoje, iniciando o nosso encontro, e hoje estamos aqui com a presença da irmã Thaís, Ela é da Sagrada Família, há muitos anos as irmãs da Sagrada Família nos acompanham, nos ajudam na catequese aqui na paróquia. E hoje, tenho a grata satisfação e alegria de receber a irmã aqui hoje junto com a gente. E eu gostaria de iniciar a nossa catequese hoje conversando com a irmã, Nós vamos tratar hoje, de um assunto muito importante para a nossa catequese, que é sobre a fé, E acredito que nada melhor do que a irmã Thaís contando um pouquinho do testemunho dela, do chamado dela, possa nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que é fé. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Também é uma grande alegria estar aqui, podendo colaborar com vocês nesse momento, Então, irmã, eu gostaria de saber assim, com quantos anos a senhora sentiu o chamado para a vida religiosa? Então, o meu chamado ele começou muito nova mesmo. Embora eu virei meio as costas pro chamado, deixei ele um pouquinho reservado, porque foi muito nova. Eu tinha 9 anos quando eu senti o chamado. Por que eu senti esse chamado? Porque eu tinha uma irmã mais velha, tem uma irmã ainda, E ela começou a fazer encontros vocacionais com religiosas. Nós morávamos em Maringá, e lá tem várias congregações, e lá ela começou a conhecer. E eu cantava nas missas, participava de coral, e sempre eu era salmista. Em uma das missas eu estava cantando salmo, e no final da missa veio uma irmã conversar comigo. E já veio falando da congregação dela e me convidando para ser irmã. Ali já percebi o chamado de Deus, mas eu ignorei. Falei assim, não é comigo. A irmã veio, olha, que tal você conhecer a nossa congregação? Eu falei assim, não procure a mim não, vai lá na minha irmã, apontei a minha irmã lá no fundo da igreja, assim, essa dali quer ser freira, eu não quero. Assim, porque eu tinha um receio, E porque eu era criança. Mas ali já fui tocada por Deus naquele momento. Mas mesmo assim a irmã não largou do meu pé, ela disse, olha, a congregação é as Irmãs do Cristo Pastor, assim, pode ser que você esteja jogando para sua irmã, mas eu não vou desistir de você, não. Eu vou pescar você ainda, ela dizia. E a minha irmã começou a fazer encontro com elas e participar, e ela chamava eu para ir com a minha irmã. E eu ia, assim, às vezes, eu ia em alguns encontros que a minha irmã ia, participava, via aquilo. Mexia muito comigo no meu interior, mas mesmo assim eu dizia que eu não queria saber. Vejo porque eu era criança, eu tinha um pouco de medo de responder esse chamado tão nova. Os anos passaram, meus pais mudaram de cidade, foi para Cândido de Abreu. Lá, a minha irmã não se aquietou, continuou procurando congregações religiosas, até que encontrou aqui, hoje eu vivo, As Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria. A minha irmã começou contato, trocando cartas, a irmã veio visitar, conversou com ela, quando foi ver, a minha irmã já entrou no convento, dali 3 meses, e ali começou o meu contato maior com as irmãs. Mas eu sempre tive aquela inquietude dentro de mim, desde esse primeiro chamado, que foi nessa igreja, quando eu estava cantando o salmo, que eu me questionava muito. O que Deus queria de mim, será que essa era a minha missão? Eu falava assim, não, deve ser da minha irmã, Deus não quer nada de mim não, Ele não me escolheu para isso, Ele escolheu a minha irmã. E eu colocava, mas eu sentia aquela inquietude. Mas toda noite, em oração, eu dobrava meu joelho à noite e falava, ai Deus, por que o Senhor não tira isso de dentro de mim? Por que eu tenho que ficar me pressionando se essa é a minha vocação? E coloquei na minha cabeça que eu queria ser médica. Meu pai me dava o maior apoio e me ajudava nos estudos para que eu pudesse mesmo ser uma médica. Então, meu projeto era ser uma médica. Até que um dia, naquela inquietude à noite, dobrei meu joelho e falei, Deus, não aguento mais. Se o Senhor quer que eu seja uma religiosa, o Senhor vai ter que dar um sinal, porque eu sou tipo Tomé. Falei para Jesus, me dê um sinal, se o Senhor quer isso, que se o Senhor me der essa graça de conseguir discernir se o Senhor quer que eu seja uma religiosa, eu vou proclamar para todo mundo da minha família que essa é a sua vontade e vou permitir que a sua vontade se realize em mim. E nesse momento, depois dessa oração, fui dormir no outro dia, fui para a igreja, e na igreja
uma senhora que tinha uma filha que era religiosa, chegou comigo com uma cartinha na mão e falou assim, olha, uma irmã mandou essa carta pra você. Daí eu olhei pra ela, não é pra minha irmã? Não, a sua irmã já tá no convento. Pra minha mãe? Então depois eu entrego pra minha mãe. Não, ela disse que é pra você. Então eu abri a carta, eu li, estava totalmente endereçada para mim, falava muito sobre o chamado, sobre a vocação. A irmã me apresentou a vida religiosa, me apresentou São Zygmunt Felinski naquela carta, e ali eu vi o sinal de Deus. Aquilo ardia no meu coração, a cada palavra que eu lia, o meu coração ardia. Eu falei assim, não, esse é o chamado de Deus de fato para mim. Ele quer que eu seja religiosa. Depois daquela situação não tive medo, nem vergonha, nem receio de dizer que aquela era a minha vocação. Eu temia muito o meu pai, porque o meu pai, ele queria mesmo que eu fosse médica. Quando eu falava para ele que eu queria ser religiosa, ele achava que era por causa da minha irmã também, mas eu sentia muito medo de falar, pai, eu quero ser religiosa, ele dizia, não, é por causa da sua irmã, e não aceitar. Mas a partir daquele momento que eu vi que era um sinal de Deus, mudou a minha vida. Eu tive coragem, eu tive que enfrentar meu pai, ele não queria que eu fosse freira, né? Ele deixou minha irmã tranquilamente ser religiosa, mas ele não queria, ele não aceitava. Mas eu tive que, junto com a vontade de Deus, lutar pela minha vocação, e hoje eu sou irmã franciscana da Sagrada Família de Maria, com muito orgulho e muita felicidade. Que bom, irmã. Podemos ver na sua história, nesse pequeno relato, que não é muito fácil, né? Não, de seguir o chamado de Deus, né? Primeiro, a perceber se realmente é com você, é para você aquele chamado, né? E muitas vezes a gente vai tentando deixar pro... Não é para mim, é para minha irmã, né? Mas em algum momento, essas dificuldades, né? O que deu força para a senhora enfrentar isso, né? Enfrentar a dúvida, a senhora falou que com muito novinha, né, já percebeu esse chamado, né? E o que deu força para a senhora seguir, né, a vontade de Deus? E mais, né, largar um projeto, né, de ser médica, né, que é uma profissão assim, muito boa, que também de salvar vidas, né? Como que foi assim? Aonde que a senhora tirou força para isso? Eu vejo que onde eu tirei maior força foi na oração, porque assim a resposta que eu consegui para discernir se a minha vocação era religiosa ou não foi pela oração, né? Foi muitas noites de joelho mesmo. Eu me colocava de joelho em frente a um crucifixo e lá eu rezava, fazia as minhas orações. Isso me dava muita força, muita assim coragem de tomar atitude. Sempre, em todas as situações da minha vida, até as situações mais difíceis, eu encontrei força em Deus, né? Então, assim, a oração é quando a gente tem um encontro íntimo com Deus, é um encontro que a gente tem com Ele. E é nesse encontro que eu adquiri a força de ter a confiança que Deus estava comigo, que Deus estava me mostrando o caminho, de que Deus tinha esse plano para mim. E até mesmo falei do sinal. O sinal para mim foi algo tão visível para mim, porque eu na noite anterior eu falei, olha Senhor, se o Senhor quer isso para mim, o Senhor vai ter que me dar o sinal, porque olha como eu sou, eu não vou seguir minha vocação sem sinal. Eu coloquei para ele, né? Até parece engraçado ter colocado um critério, né, para seguir a vocação, mas Deus, ele me escutou. Então, nesse momento, eu vejo que Deus, ele é muito flexível à realidade de cada um de nós, né? Ele conhece cada um de nós, ele sabe o que cada um necessita. Ele assim, se daqui para isso, seguir meu caminho, vai precisar de um sinalzinho, então ele empurrou. Ele arranjou um jeito de me dar um sinal. Então, por meio desse sinal, eu vejo que isso me deu muita confiança de que Deus, ele vive, ele reina e ele nos chama, ele nos convida, ele tem um plano de amor para nós e cada um tem o seu plano. Então, isso me impulsionava muito, eu vejo que era a oração. E a minha família, meu pai, por mais que ele não apoiasse no início a minha vocação, hoje ele é uma das pessoas que mais apoiam, né? Tanto que quando eu professei a
a minha profissão religiosa, meu pai ele chorou muito, né? Quando ele me viu religiosa, porque acredito que nem ele acreditava que eu ia ser uma religiosa, né? Mas assim, mesmo que ele não quisesse, ele me ensinou muito a caminhar em Deus. Toda noite a gente se reunia diante da palavra de Deus, ele lia a palavra, ele explicava a palavra, e isso foram coisas que me deram muita força, né? A minha mãe falava muito de Deus, a minha mãe me ensinou a rezar, e toda noite, por mais que eu tivesse 15, 16 anos, 12 anos, e já soubesse rezar sozinha, a gente fazia a oração no final do dia juntos, e isso sempre me impulsionou muito. Que bom. Nós vemos que de como, né, nós professarmos nossa fé é acreditar, né, na palavra de Deus. E acredito que a palavra de Deus deu muita força para a senhora nessa decisão, né? Sim. E com certeza continua dando, né? Sim. Uhum. Porque acredito eu que não é fácil, né, seguir o caminho, né? Porque é uma renúncia, né? Às vezes renunciar a si mesmo para viver a vontade de Deus, né? São muitos desafios, né? Então a gente sempre pelo menos assim, na minha caminhada em vida religiosa, eu me fundamento muito na passagem do sim de Maria, quando o anjo vem e anuncia, e ela diz um sim generoso para Deus, mas a gente nunca para pensar no sim de Maria, na dimensão de quantos nãos ela teve que dar, porque ela também tinha um projeto, né? Ela também pensava em casar sem ser julgada, porque uma mulher grávida naquela época era julgada se aparecesse grávida. E ela teve que, né, dizer sim para Deus e dizer um não para aquele tipo de vida que ela já tinha idealizado, casar com José, tudo certinho, ter a sua casa. Ela teve que fugir para o Egito. Tantas situações que aconteceram com Maria, e ela teve que dizer, cada sim que ela disse para Deus, ela teve que dizer um não ao plano dela. Então, na nossa vida, na vida religiosa também é assim. Cada sim que a gente dá para Deus, a gente tem que dizer vários não para projetos que a gente fez. Eu, querendo ou não, eu tinha meus projetos. Eu, assim, sempre com meus irmãos, a gente sentava juntos e dizia, a gente quer ajudar um monte de pobre. Só que para isso a gente tinha que ser rico na nossa cabeça. Então a gente queria ser rico porque a gente, com o dinheiro que a gente tivesse, a gente ia ajudar muitas famílias, muitas pessoas pobres. E quando eu fui chamada, eu tive que renunciar a esse projeto que eu tinha, né? De ser rica para ajudar os pobres. Mas quando eu disse esse sim, se abriu outro caminho, foi mais amplo, né? Porque eu posso ajudar muitos pobres também hoje dentro da vida religiosa. Eu posso salvar muitas vidas, porque eu pensava em ser médica, mas eu posso salvar muitas vidas salvando muitas almas também, né? Então, isso dá muita força. A palavra de Deus, ela sustenta de fato a nossa caminhada, né? Muito bem. Irmã, a senhora gostaria de falar mais algo, deixar alguma mensagem para os nossos catequistas adultos, né? Que alguns já seguem uma vocação, né? Uma vocação de casado, alguns estão se preparando para casar, outros ainda são, talvez estejam em busca, né, de uma vocação, ou de repente estão sentindo, né, aquele calor, aquele formigamento, né, desse chamado de Deus, e de repente não estão com coragem, né, de dar esse sim para Deus. Qual a mensagem que a senhora deixaria agora para eles? Então, primeiramente, não tenham medo. E essa não é uma palavra minha, é a palavra de Deus, e que se repete várias vezes na Bíblia, né? Não tenham medo de dizer sim a Deus. Como podemos dizer, Ele não escolhe as pessoas mais capacitadas, as mais qualificadas. Ele escolhe aquele que ele tem um plano para todo mundo, cada um ele tem um plano diferente. Então não tenha medo, porque dentro do plano de Deus, Ele vai agir na sua vida, na sua história. Então tenha coragem de dizer sim a Deus, na certeza que Ele caminha com você. E segundo, tenha fé, né? Que é o tema, né? Tenha fé porque fé é um compromisso com Deus. E responda à vontade de Deus, tanto no sentido da vida matrimonial, na vida religiosa, vida sacerdotal, vida missionária, porque vocês não precisam ser padres ou freiras para ser missionários, né? Porque ser missionário a gente pode ser nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, no nosso dia a dia. Então, ter fé que Deus, Ele
vai agir na sua caminhada, porque fé é um compromisso de partilha. Então, tenham fé, acredite na vocação que Deus escolheu para vocês e sigam em frente. Acho que seria isso. Muito bem. Irmã, eu gostaria de agradecer muito, né, a sua presença, dizer que eu fiquei muito grato, né, com a sua participação. Acredito que nossos catequizandos também, né, puderam conhecer um pouquinho, né, a senhora. De repente já viram a senhora na igreja e tal, né, mas não conhecem, né, um pouquinho da história da senhora, né, de como foi esse chamado, né, das renúncias, né, que a senhora teve que fazer. Mas com certeza, cada um de nós, né, nas suas orações, vamos estar, né, rezando pela sua vocação, né, que também, né, não basta só eu, né, rezar, né, a minha oração. Como a senhora falou, seu pai era um pouquinho, no início era um pouco contra, mas depois, né, deu a maior força, deu o maior apoio. Com certeza hoje ele deve ter um orgulho, né? Se a gente pode dizer que tenha orgulho santo, né? Mas acredito que ele tenha, né, esse orgulho. Eu acredito ele que na roda com os amigos, né, ele possa falar assim, olha, eu... Né? E são duas irmãs, né? Não, a outra não seguiu. Ah, não seguiu? Ela começou o segmento, mas então não seguiu. Ah, tá. Pensei que ela tinha seguido também, né? Mas, né? Quanto bem, né? A senhora falou que queria ser rica para ajudar os pobres. Hoje a senhora não é rica. Não, né? sou rica, não é rica. Né? Até porque quando é consagrado, faz os votos, né? Os votos: pobreza, castidade e obediência. Né? Então a senhora não é rica. Não é rica, né, em termos financeiros, né? Mas a sua riqueza é bem maior do que isso. Com certeza. Né? A senhora não está salvando vida lá no hospital, mas quantas almas a senhora tem salvo, né? Com o seu testemunho, com a sua entrega, né? Com a sua... com o seu sim, né, para Deus. Assim como a história nós vimos já no encontro passado sobre Maria, né, sobre o seu sim, né, todo fruto, tudo que gerou um sim de Maria, essa entrega, e o seu sim também, com certeza, né, está gerando muitos frutos, né, tanto na sua vida como na vida de muitos, né, que partilham junto com a senhora, né? Nós aqui da comunidade, da Paróquia Santa Rita, né, podemos perceber e colher um pouco dos seus frutos, né? Daquilo que a senhora planta aqui, né? Daquilo que a senhora ajuda na catequese, os seus catequizandos também, né? Com certeza. Né? E esse é o projeto de Deus para cada um de nós, né? Deus, como a irmã falou, tem um projeto para você, para mim, para você, né? O da irmã foi chamada a ser religiosa, né? O meu chamado primeiro é a vida matrimonial, né? Hoje sou chamado a ser catequista, né? E Deus tem me capacitado para isso, né? Eu acredito também que Deus vai capacitar você, então não tenha medo, né? Obrigado, irmã. Eu que agradeço. Né? E gostaria realmente de agradecer a tua presença aqui, né? E era esse, né, o recado que a irmã gostaria de dar para vocês, ok?